Ao longo desta jornada, seguimos o curso de um rio e descobrimos que ele não apenas deu água, ele deu forma, ele esculpiu, camada após camada, uma das civilizações mais duradouras da história. Chegamos agora ao fim das águas, para contemplar o legado que elas deixaram na margem do tempo. Costumamos ouvir que o Egito é o presente do Nilo, uma frase famosa do historiador Heródoto, mas essa é apenas a superfície da história. O presente foi, na verdade, uma tríade de dádivas interligadas, 3 presentes em um, que juntos construíram um império. O primeiro presente, e o mais óbvio, foi a matéria-prima da vida, a famosa lama negra, que os egípcios chamavam de Kemet. Todos os anos, as cheias do Nilo depositavam essa camada de sedimento incrivelmente fértil nas margens, transformando o que seria um deserto árido em um oásis de abundância. Essa lama não era apenas terra, era a promessa de colheita, a garantia de pão, o fundamento que alimentou milhões de pessoas por milênios. Sem o Kemet não haveria excedente agrícola, não haveria riqueza, não haveria população para construir as pirâmides. A vida começava com a terra preta. O segundo presente foi mais sutil, mas igualmente poderoso. O ritmo da organização. O ciclo do Nilo era incrivelmente previsível. Cheia, plantio, colheita. Cheia, plantio, colheita. Ano após ano. Mas essa previsibilidade criava um problema logístico em escala gigantesca. Como gerenciar essa inundação anual? Como garantir que a água chegasse a todos os campos de maneira justa? Como armazenar os grãos da colheita farta para os anos de cheia fraca? Esse desafio não podia ser resolvido por uma única aldeia. Exigia coordenação, planejamento e autoridade em nível nacional. O Rio não pediu um chefe tribal, ele exigiu um administrador-chefe, um engenheiro-chefe, um gestor de recursos para todo o reino. O Rio exigiu um faraó. O Estado egípcio nasceu da necessidade de gerir a dádiva do Nilo. E isso nos leva ao terceiro presente, a geografia da unificação. O Nilo criou, naturalmente, 2 terras muito distintas. O Alto Egito no sul, um vale estreito e comprido, espremido entre falésias, e o Baixo Egito no norte, o vasto e fértil delta em forma de leque, onde o rio se espalha antes de encontrar o mar. Essas 2 regiões eram geograficamente e culturalmente diferentes, mas para que o sistema de irrigação funcionasse perfeitamente, para que o presente do Nilo fosse aproveitado ao máximo, as 2 terras precisavam agir como uma só. A água que nascia no sul precisava fluir de forma controlada até o norte. Unir o Alto e o Baixo Egito não foi um mero capricho de um rei conquistador. Foi uma necessidade prática, uma consequência lógica da geografia do rio. Quando o lendário rei Narmer unificou as 2 terras, por volta de 3100 a.C., ele não estava inventando algo novo, ele estava apenas colocando uma coroa em um processo de unificação que o próprio rio já havia iniciado. Pense nisso. Esses 3 presentes, menos a terra fértil, a necessidade de organização e a geografia da unificação se fundiram em uma única e poderosa realidade. Da terra fértil veio a riqueza. Da necessidade de organização nasceu a burocracia complexa, os escribas, os celeiros estatais e o poder centralizado. E da geografia nasceu a ideologia de um Estado único e indivisível, simbolizado pela dupla coroa do faraó. No topo dessa pirâmide social e política estava ele,
o Faraó. Ele não era apenas um rei, ele era a personificação da resposta do Egito ao Nilo. Ele era o fazendeiro-chefe, responsável por garantir a colheita, era o engenheiro Mor, supervisionando a construção de canais e diques. Era o juiz supremo, que mantinha a ordem social. E, acima de tudo, ele era o pontífice, o intermediário entre os deuses e os homens. Sua principal missão era manter Maote menos a ordem cósmica, a verdade, a justiça e a harmonia. E o que era a manifestação mais clara de Maote na Terra? Uma cheia perfeita do Nilo e a paz entre as duas terras. O poder do faraó estava diretamente ligado à sua capacidade de garantir a regularidade do milagre do rio. Então, quando Heródoto disse que o Egito é uma dádiva do Nilo, ele estava certo, mas talvez nem ele mesmo tenha percebido a profundidade completa de sua própria frase. O Egito não era apenas o produto passivo do rio, era a resposta ativa, inteligente e organizada de um povo ao desafio e à oportunidade que o Nilo apresentava. A civilização egípcia foi a estrutura administrativa, política e espiritual que um povo inventou para gerenciar um milagre anual. E o mais fascinante é que essa relação íntima entre geografia, um recurso vital como a água e a formação de uma sociedade complexa não é uma exclusividade do Egito. É um padrão que vemos se repetir em todo o mundo antigo. Pense na Mesopotâmia, o berço da civilização entre os rios Tigre e Eufrates. Seus rios eram muito mais violentos e imprevisíveis que o Nilo. E essa imprevisibilidade exigiu uma organização ainda mais rígida e a criação das primeiras cidades-estado para se protegerem e controlarem as inundações. Pense no Vale do Indo, onde a civilização Harappa floresceu com cidades planejadas e sistemas de saneamento avançadíssimos, tudo girando em torno do gerenciamento das águas. Ou pense na China antiga, onde a necessidade de domar as cheias devastadoras do Rio Amarelo levou ao surgimento de uma burocracia imperial, poderosa e centralizada. Em cada um desses casos, a história é a mesma. A necessidade de controlar a água para a agricultura em larga escala impulsionou a centralização do poder, a criação de hierarquias sociais, o desenvolvimento da escrita para registros e a inovação tecnológica. A água foi a força motriz por trás da civilização. Mas o Egito nos oferece o exemplo mais puro, mais claro e, sem dúvida, o mais duradouro desse fenômeno. Foi um caso de estudo quase perfeito, onde a geografia foi tão absolutamente determinante que não apenas esculpiu o curso de um rio, mas também o destino, a cultura, a religião e a própria alma de uma civilização por mais de 3.000 anos. Então, da próxima vez que você vir aquela imagem icônica de uma pirâmide solitária contra o céu do deserto, eu te convido a olhar de novo. Não a veja apenas como um túmulo monumental para um rei. Veja menos-a como a ponta visível de um iceberg, o ápice de um sistema imenso e complexo. Um sistema que começou com um simples grão de limo negro, carregado pelas correntezas de um rio que nasce a milhares de quilômetros de distância. Veja o faraó não apenas como um rei divino envolto em ouro, mas como o gestor de recursos hídricos, o gerente de uma empresa agrícola do tamanho de um país. E, finalmente, veja o próprio Nilo. Não o veja como um cenário passivo, um fundo azul para as histórias de deuses e reis. Veja o Nilo como ele realmente era, o arquiteto silencioso,
o engenheiro invisível, o verdadeiro soberano do Egito, cujo ciclo anual ditava o ritmo da vida e da morte, do poder e da busca pela eternidade. O legado do Egito, que foi literalmente esculpido pelas águas. É um testemunho eterno desse diálogo profundo entre a humanidade e o seu ambiente. Um diálogo onde a natureza oferece o desafio e a cultura, com sua engenhosidade e criatividade, responde com a criação. E com essa reflexão, encerramos nossa viagem pelas águas do tempo. O presente do rio foi dado, a civilização foi esculpida em suas margens. E o legado, assim como as pirâmides, foi eternizado na paisagem da história. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada. Se você gostou de explorar as profundezas da história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos capítulos. Até a próxima!